Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o sacramento do matrimônio e explicar a doutrina do casamento, porque há muitas pessoas hoje em dia que são confusas a respeito disso. E nós estamos aproveitando o mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, portanto o amor de Deus. Inclusive as pessoas consideram o dia de ontem como o dia dos namorados, e hoje, justamente sendo o dia de Santo Antônio, que é considerado santo casamenteiro, então nós podemos falar sobre esse tema e mostrar para as pessoas a importância do matrimônio e, ao mesmo tempo, mostrar alguns aspectos desta realidade do casamento que a maioria das pessoas desconhece. Então isso aí realmente é algo muito importante. E nós vemos que uma das causas do colapso social que existe hoje em dia é devido à ignorância das pessoas e à falta dos pais para educar os filhos a respeito dessa questão. Então quer dizer que nós devemos não somente promover o matrimônio cristão da maneira correta, mas também formar esses casais, não só para viverem bem o seu matrimônio, mas também para educarem bem os seus filhos. Mostrar para eles como que eles podem realmente entender essa doutrina e se organizarem para viver corretamente este sacramento do matrimônio, caso eles queiram no futuro se casar. Então, nós vamos basear essa nossa explicação com a introdução do texto da encíclica Casti Connubii, do Papa Pio XI. Então essa encíclica é fundamental, porque ali nós temos o magistério da Igreja bem explicado sobre esse tema. E nós vamos observando, no decorrer da leitura desse texto dessa encíclica, o que é um magistério de um Papa verdadeiro. Nós estamos sempre aí denunciando os erros, mas ao mesmo tempo nós estamos também ressaltando o magistério verdadeiro do catolicismo, dos verdadeiros papas que nos ensinam a doutrina, tanto a respeito da fé quanto a respeito da moral. Então, vamos aqui acompanhando esse texto belíssimo do Papa Pio XI, enquanto nós fazemos esta explicação sobre o sacramento. Veja que ele deu o título da encíclica de Casti Connubii, porque com esse nome começa o texto que ele escreveu sobre o matrimônio. Então ele vai dizer que o casto conúbio, ou seja, o casto matrimônio, é algo de grande dignidade e de grande importância. Então, por que ele chama o matrimônio de casto? Veja bem que ele dá esse adjetivo. Normalmente nós falamos de castidade como algo que é oposto, como algo que é diferente do matrimônio. Mas não. O matrimônio é casto porque ele tem um pudor, ele tem uma maneira de viver. Então isso aqui é um elemento importante que as pessoas muitas vezes perderam a noção disso hoje em dia. Então você veja que tem casais que acham importante sustentar o casamento com impureza, com filmes ou coisas pornográficas. E existem inclusive pessoas que chegam a pensar que é algo muito bom de você ter relação sexual antes do casamento para você testar para ver se vocês vão bem naquilo. Antes de casar, não, antes de casar temos que testar primeiro, né, para ver se a gente vai bem naquilo. Então isso daí é de uma abominação total. Porque além da pessoa imaginar que os outros estão ali para servir de teste, né, igual experimenta uma roupa, não serviu, eu vou procurar outro, não é assim que você faz com a vida humana. Isso é uma coisa grave. Além disso, a pessoa já começa mal. Porque ela começa a entender o matrimônio como uma simples união de corpos. Que você vai ter que adaptar bem aquele corpo ali, para ver se você tem prazer com aquele corpo, e depois tá tudo bem. Depois você vai casar, e esse casamento vai ser com certeza um fracasso.
Por quê? Porque a pessoa já entendeu de forma errada o matrimônio. O matrimônio é casto. Por quê? Porque a pessoa primeiro tem que ter um amor que vai acima dos desejos da carne. Nada impede que essa pessoa tenha uma atração por aquela outra, nada impede que essa pessoa tenha um desejo sexual, mas isso tem que ser necessariamente secundário. Por quê? Porque existem outras pessoas bonitas, existem outras pessoas que você terá desejo sexual e você tem que ter um vínculo maior com aquela pessoa que você está se casando. Esse vínculo maior, ele não se desperta com relação ao contrário. Ao contrário. Se a pessoa projeta isso num primeiro plano, no namoro, por exemplo, ela vai ter um certo vício e vai achar que ama muito aquela pessoa, sendo que não ama. Ela está simplesmente no vício do prazer sexual. E depois que ela descobrir outra pessoa que ela tem mais afinidade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de amor de alma, do ponto de vista de vínculo, de amizade, de carinho, de atenção, aquilo ali vai gerar um grave problema. Por quê? Porque aquele casamento ali tem uma base muito frágil, uma raiz pouco profunda, e por isso será muito difícil de conservar aquela união estável por toda a vida. Então, quando a gente orienta casais ou namorados, a gente deve estar visualizando tudo isso. Porque o que eu estou fazendo hoje aqui também serve para um curso de noivos, serve para uma preparação para o matrimônio. A pessoa tem que analisar essas coisas. Hoje em dia eles explicam meia dúzia de coisas num curso de noivos, as pessoas vão para um casamento e não sabem de nada. Quando fazem curso de noivo, para se casar. Isso já é outra coisa abominável. Porque a grande maioria das pessoas, quando elas vão para um casamento, elas se preocupam com o vestido, elas se preocupam com quanto que vai gastar, elas se preocupam com a festa, elas se preocupam com quem que vai fazer não sei o quê, qual que vai ser o enfeite, qual que vai ser o lugar, se vai tirar foto de um jeito ou de outro. Tudo isso que são vaidades, que são coisas inúteis, a pessoa está preocupada. Mas com a verdadeira intenção ali, e o motivo pelo qual ela está casando, essa pessoa não está tendo consciência. E por isso que tem muitos casamentos que infelizmente são inválidos. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que é o casamento. E segundo, ela não está consciente de que ela está dando um consentimento por toda a vida. E é por isso que o casal tem que ser submetido a uma entrevista antes de se casar, na qual aquele que é testemunha da igreja, seja o pároco ou qualquer pessoa que vai assistir aquele matrimônio, vai perguntar para esses noivos. E ele tem que dizer, olha, você sabe que o casamento é assim? Você sabe que essa é a finalidade do matrimônio? Você sabe que o casamento tem que ser por toda a vida? Você sabe que é necessária uma fidelidade? Então, quer dizer, todas essas perguntas têm que ser muito bem perguntadas individualmente para os dois, um de cada vez, de forma secreta, para que isso aí seja bem definido, bem claro que a pessoa está entrando ali com um verdadeiro consentimento. Então, isso aí realmente é importante. Daí eu chamo a atenção dessas pessoas hoje em dia perseverarem, aqueles que vivem o matrimônio, de uma forma focada nos objetivos desta união conjugal. E ao mesmo tempo chama a atenção para os namorados e noivos, para eles estudarem isso aí e pensarem bem antes de casar, porque o casamento realmente é um compromisso muito grave e é por toda a vida. Então, por isso diz o Papa Pio XI que Cristo, ele não quis apenas incluir de maneira peculiar esse princípio e fundamento da sociedade doméstica, que é o matrimônio, e mesmo do consórcio humano, em seu mais amoroso desígnio de redimir. Então ele incluiu ali, dentro do desígnio da redenção, ele incluiu esse mistério dessa união conjugal, mas também o elevou à dignidade de grande sacramento da nova lei.
Então, quando o Papa Pio XI nos explica isso, é preciso nós termos consciência de que o matrimônio não era sacramento no Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, não existia o sacramento do matrimônio. Existia uma lei natural. E dentro dessa lei natural, o que existe na lógica da lei natural é que você una um homem com uma mulher. Então, um homem, ele se une a uma mulher. Isso é natureza. Jamais um homem com outro homem. Ou jamais uma mulher com outra mulher. Isso não está na lógica da natureza. Então, sendo assim, nós encontramos casamentos no Antigo Testamento de um homem com várias mulheres, como aconteceu. Jacó tinha 4 mulheres. E Davi teve várias mulheres. E ele não estava em pecado. Ele esteve em pecado quando ele tomou a mulher do outro. Aí ele cometeu adultério, que aquela mulher pertencia a um homem. Inclusive o profeta que veio repreender Davi falou: você tem várias, e ele só tinha uma, e você pegou justamente a dele. Então isso daqui, na lógica do Antigo Testamento, presta bem atenção. Por quê? Porque ali nós não estamos falando de sacramento do matrimônio. Então tem gente que fala assim: mas por que no Antigo Testamento Deus permitia isso, essa poligamia? Porque não era sacramento. Era simplesmente uma lógica do direito natural. Inclusive, tem algumas estampas, quadros assim piedosos, né, que mostram o casamento de Nossa Senhora com São José. E aí você vê a Nossa Senhora entregando a aliança, São José entregando a aliança e um sacerdote atrás, como se fosse um sacramento, administrando ali o casamento de Nossa Senhora com São José. Mas essa cena nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando Nossa Senhora se casou com São José, eles não se casaram como sacramento. Eles se casaram como um casamento na lógica do direito natural. E acontecia simplesmente assim. Eles marcavam um dia, a partir daquele dia eles iriam viver juntos, e aí eles faziam uma festa com a família, combinavam todos ali, e o pai, que é o proprietário da filha, nessa lógica do direito natural, e transmitia a posse da filha para o noivo, através de um documento. Então, olha, leva minha filha, eu estou te dando a minha filha agora, a partir de agora você está sendo proprietário dela, você tem obrigação de cuidar dela por toda a vida. Então é assim que acontecia no Antigo Testamento. E você vê isso na descrição bíblica de muitos momentos ali, bonitos inclusive, quando aconteceu, por exemplo, o casamento de Isaac. Isaac não conheceu a esposa dele. Então foi um mensageiro que foi atrás de Rebeca e trouxe a esposa para Isaac. Quer dizer que ele foi lá e escolheu, conforme o desígnio de Deus, que eles acreditavam que Deus ia dar a pessoa certa, e ele trouxe a Rebeca e eles foram muito felizes e tiveram aquele casamento ali que simplesmente foi um casamento arranjado dentro de uma família. Então isso não significa que esse casamento não foi bom. Mas nós estamos falando, como eu expliquei, de um conceito antigo que é baseado no direito natural. Por isso que existem igrejas protestantes, que, como nós estamos sempre explicando, as igrejas protestantes são simplesmente uma derivação do judaísmo, não são verdadeiras igrejas cristãs, porque elas derivam, foram criadas pelo judaísmo para destruir o catolicismo, que é a verdadeira e única igreja cristã. Então, essas igrejas cristãs não fazem sacramento do matrimônio. E são raras as igrejas que vai um pastor lá e celebra, como se fosse um padre. Mas isso já é uma tendência de querer imitar a igreja católica. Por quê? No próprio conceito do protestantismo, os únicos sacramentos é o batismo e alguns que celebram a Eucaristia, que também não é válido, obviamente. Mas eles não têm esses 7 sacramentos como estão descritos no Concílio de Trento. Então, por isso é que os protestantes se contentam com o casamento civil. Então, eles vão no civil e falam: não, a gente já casou no civil. Mas saibam eles que eles não estão no sacramento do matrimônio, estão simplesmente no casamento no âmbito do direito natural. E isso você pode fazer também na falta de padre. Você
casa no casamento na lógica do direito natural. Mas para que isso seja validado como casamento, ou seja, sacramento cristão da nova lei, é preciso que os noivos, como batizados, se entreguem um ao outro e que façam isso por toda a vida, com um consentimento livre e com o propósito de gerar filhos e também de fidelidade. Então, quando eles têm essa mentalidade, que os noivos são batizados e que eles celebram entre si esse consentimento mútuo e que esse casamento ocorre dessa forma, então, mesmo que eles não estejam ali sendo assistidos por um padre válido, simplesmente por algumas testemunhas, eles estão nesse momento celebrando o casamento cristão como matrimônio, ou seja, como sacramento verdadeiro. Mas é claro que isso é preciso que seja registrado como um documento dentro de um critério básico de uma paróquia ou de uma instituição ali que represente a igreja, para que essas pessoas tenham também essa instituição do matrimônio deles defendida e guardada pela própria igreja. Que esse é um dos compromissos que a igreja tem, de defender e proteger o matrimônio. Então foi por isso que o rei Henrique VIII ficou indignado contra o Papa, sendo que antes ele defendia o papado e era um bom rei, mas depois esse rei da Inglaterra ficou contra o Papa, que não quis dar nulidade para o seu matrimônio para ele se casar com outra mulher. Porque o Papa disse, não, o seu casamento é válido, a igreja protege o matrimônio e eu não posso, em vista de lhe agradar ou de ter uma aliança política com a Inglaterra, ceder nesse ponto. Então eu jamais vou declarar o seu casamento inválido porque eu tenho a obrigação de proteger o sacramento. Então foi por isso que o rei Henrique VIII acabou agindo de forma completamente apaixonada em vista desse novo casamento que ele queria contrair, e isso foi como que uma gota d'água para esse processo de cisma e de formação da igreja anglicana. Então, quer dizer, todas as consequências graves dessa péssima instituição e desse cisma que ocorreu na Inglaterra veio exatamente por causa da paixão de Henrique VIII por essa mulher. Então vemos como isso realmente é importante para a igreja e vemos também como o Papa Pio XI nos ensina aqui que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento do matrimônio. E, portanto, no Novo Testamento é obrigatório que o matrimônio seja celebrado com um homem e apenas uma mulher. E, uma vez celebrado validamente, esse casamento dura por toda a vida. Então, quando perguntaram para Jesus, no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, se era lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, eles estavam provando Jesus, falando assim, ó, vamos ver se ele conhece a lei. Por quê? Porque nós sabemos que na lei do Antigo Testamento, o homem tinha certas causas, certas coisas ali, que ele podia dizer, ó, essa mulher infringiu certas leis, então eu tenho o direito de repudiá-la. Então ele tinha lá um procedimento que ele tinha que fazer, uma carta de repúdio, de divórcio, e depois disso ele estava livre daquela mulher, não tinha mais matrimônio. Então vieram perguntar isso para provar Jesus. E se Jesus dissesse que não era lícito, simplesmente eles iam dizer, ó, mas você está indo contra a lei? Quem é você para ir acima da lei? Então, nosso Senhor mostrou os princípios. Aquilo que nós sempre estamos ensinando. É preciso você entender os princípios, porque a lei não está acima dos princípios. Mas são os princípios que fazem a lei. E a lei pode ser uma exceção. Mas quando ela é uma exceção, nós temos o direito também, em certo momento, de abrogar aquela lei para fazer valer os princípios que são mais importantes do que aquele costume, do que aquela exceção. E foi isso que Jesus fez quando ele respondeu. Ele falou assim, não lestes que no princípio Deus os fez homem e mulher e diz, serão uma só carne? Portanto, se eles são uma só carne, você não pode dissolver. Então ele mostrou ali, ó, uma só carne. Quer dizer, como que você vai dissolver se é uma só carne? E ainda por cima, mostrou também
que não é o homem, não é a vontade do homem simplesmente que está ali, mas é a própria vontade de Deus. Então ele disse, portanto, o homem não separe aquilo que Deus uniu. Porque pela lógica dos princípios, Deus tem mais autoridade que o homem. Então, se o sacramento do matrimônio, ao contrário de uma união simplesmente natural, como acontecia no Antigo Testamento, é um sacramento, ou seja, é uma união que Deus realiza, um vínculo que Deus mesmo confirma, então aquilo não pode ser dissolvido por vontade humana nenhuma e por nenhuma lei. Então, com isso, nosso Senhor respondeu de uma forma perfeita àquela prova que eles colocaram ali para ele, para ver se ele conhecia a lei, mostrando que ele não só conhece a lei, mas conhece os princípios, e ele veio justamente para levar a lei à sua plenitude, ou seja, colocar as coisas segundo a lógica dos princípios, e não segundo a lógica da natureza, que é sempre uma lógica adaptada às realidades humanas. Por isso que a religião moderna do Vaticano II, que é uma religião, como a gente sempre explica, criada também pelos judeus e com o objetivo de atender à natureza, porque tanto os judeus quanto os maçons, eles se regem pela lógica do naturalismo. E a lógica do naturalismo é que governa a igreja moderna depois do Vaticano II. E essa igreja moderna, depois do Vaticano II, mesmo produzindo documentos que aparentemente favorecem o matrimônio e explicam a moral conjugal de forma correta, eles são documentos falsos. E são documentos que também não trazem a verdadeira doutrina do matrimônio, como é o caso da Humanae Vitae, de Paulo VI, ou da Evangelium Vitae, de João Paulo II. Então, esses falsos papas, Paulo VI e João Paulo II, principalmente, produziram muitos documentos na moral conjugal, principalmente esses que eu citei, mas que são falsos por quê? Porque eles não estão nessa lógica, como está aqui o verdadeiro Papa Pio XI nos ensinando. Ou seja, na lógica do sobrenatural, de ver as coisas na perspectiva daquilo que está acima das realidades humanas. Mas eles observam simplesmente as realidades humanas, eles estão de acordo com o planejamento familiar, portanto, para eles é perfeitamente possível que a mulher use, por exemplo, de um método natural para não engravidar quando ela não quer ter filhos. Sendo que isso está errado. Pela lógica da lei de Deus. Porque pela lógica sobrenatural, se o casal se une para ter o ato sexual, então eles não têm que ter nenhuma perspectiva de impedir filhos. Jamais. Mas eles têm que estar sempre se unindo no ato conjugal com a intenção de ter filhos. Fora disso, abstinência. É sempre assim. E a abstinência não significa que a pessoa fica privada da presença, privada do carinho. Isso sempre faz parte do casamento. Mas ela faz abstinência do ato conjugal. Isso é bem explicado aqui nessa encíclica Castro de Conúbio. Então quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo restituiu, como diz aqui o Papa Pio XI, a pureza primitiva da instituição divina do matrimônio. Ou seja, que já havia no princípio do mundo e que foi restaurada por ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e elevada à dignidade do sacramento. Está vendo? E confiou toda a sua disciplina e cuidado à sua esposa, a igreja. Então diz ainda que para colher os frutos desejados de tal renovação do matrimônio em todas as partes do mundo, em todos os tempos, primeiro é necessário iluminar as mentes. Está vendo como é que um verdadeiro Papa fala? Iluminar as mentes, ó. A revelação de Deus. Nós vamos entender o que Deus nos explica. Com a genuína doutrina de Cristo sobre o matrimônio. É necessário também que os esposos cristãos, fortalecidos com a graça, que é isso também que as pessoas esquecem, precisam da graça interior para te dar força, uma vez que nós temos a vontade débil, por causa do pecado original, por causa da nossa fraqueza humana. Então a gente tem que ter a graça interior de vencer as tentações, de vencer os compromissos fáceis, de amar como nós devemos amar, de corresponder àquilo que Deus nos pede. Porque o matrimônio é compromisso com Deus, não é só com aquela outra pessoa. A maioria das pessoas acha,
Ah, meu casamento não deu certo, né? Então agora eu estou livre, eu sou solteiro, posso casar de novo. Não, não pode. Você tem um vínculo. Esse vínculo dura por toda a vida. Como nós acabamos de explicar, na lógica dos princípios, Jesus está dizendo que Deus uniu. Se Deus uniu, só a morte separa. Que a morte é Deus ali separando. Né? Só a morte separa. Agora, outra coisa não separa. Entretanto, nós sabemos que existem pessoas que muitas vezes decidem separar-se com mútuo acordo para viverem uma vida consagrada. Então isso é permitido. Desde o início da igreja existem inúmeros exemplos de pessoas, inclusive santos como São Paulino, Santo Hilário, são pessoas que, com o consentimento de ambas as partes, então eles separam a vida conjugal, mas permanecem com o vínculo do matrimônio. Entretanto, essas pessoas podem se dedicar à vida religiosa por causa deles terem um consentimento mútuo de se separarem e de viverem uma vida de castidade. Isso também pode ser feito em qualquer momento do matrimônio, uma vez que os dois estejam dispostos a viver a castidade por toda a vida. Mas fora disso, e fora do caso de morte, o vínculo do matrimônio válido permanece por toda a vida. Então, diz aqui o Papa Pio XI que nós observamos com olhares paternos o mundo inteiro. Então aqui ele está falando na década de 30. E ele estava vendo lá na década de 30, século XX, que havia um grande problema. Ou seja, ou as pessoas desconhecem completamente a santidade exaltada no casamento cristão, ou a negam descaradamente, com falsos princípios e uma nova e mais perversa moralidade. Então essa nova e mais perversa moralidade que se desenvolveu principalmente ali, no contexto entre as duas guerras mundiais, tudo foi feito de propósito. E os primeiros lugares onde implantaram o feminismo e todas essas pragas e todos esses conceitos falsos a respeito da mulher e a respeito do matrimônio foram justamente nos países comunistas. Os países comunistas serviram de cobaia. E depois foram passando para o mundo inteiro por causa dessas guerras. Porque essas guerras foram feitas para dissolver a sociedade e para quebrar todos os valores. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, tudo ficou aberto para destruir o mundo como nós vemos que está hoje destruído. Então aqui, o Papa Pio XI já estava denunciando essa nova e perversa moralidade que eles estavam inventando a partir daquele tempo. E que hoje, quase 100 anos depois, chegou ao seu auge. Que inclusive é exaltada por Bergoglio, que se apresenta como o Papa Francisco, e que na verdade não faz parte, senão, de todo um sistema que é montado para destruir o conceito de catolicismo e as próprias bases do catolicismo. Então esse tal de Francisco, que as pessoas chamam de Papa, ele é um representante desse novo sistema. E ele prega essa nova moralidade. Por isso que na Amoris Laetitia e outros documentos e outros pronunciamentos que ele faz, ele deixa claro que para ele não é problema, inclusive, as relações homossexuais. Então nós já denunciamos isso diversas vezes e com isso nós estamos provando que esse sujeito não é Papa. Porque é importante as pessoas entenderem isso. A diferença de um verdadeiro Papa e de um falso Papa. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, que um verdadeiro Papa, ele pode ter todos os defeitos, mas ele é católico, ele sempre se submete àquilo que a Igreja Católica sempre fez e sempre aprovou. É evidente isso. Mas um falso Papa não se submete a isso. Ele simplesmente cria uma nova igreja e ele diz que é Papa da Igreja Católica, mas na verdade está só comandando as estruturas, enquanto que espiritualmente ele não tem acesso ao papado. Porque o acesso ao papado exige um consentimento da fé católica. Ele pode ser eleito, ele pode ser festejado, ele pode ser homenageado, mas nunca se torna papa, enquanto ele não dá um consentimento da fé católica. Assim como no casamento, nunca há um verdadeiro matrimônio se a pessoa não dá um consentimento para aceitar aquela outra pessoa.
Evidente. Então, diz ali o Papa Pio XI que contra esses erros perniciosos e costumes depravados que já começaram a se espalhar entre os fiéis, acreditamos que é nosso dever e, por causa do nosso ofício de vigário de Cristo na terra, tá vendo a diferença? Vigário de Cristo na terra, como supremo pastor e mestre, levantar a voz para afastar o rebanho das pastagens venenosas. Diferença no verdadeiro Papa. Tá vendo? Isso aqui é um verdadeiro Papa falando. Ó. Eu, no nosso ofício de vigário de Cristo na terra, como supremo pastor e mestre, tenho obrigação de levantar a voz e denunciar esses erros. Quando que Francisco faz uma coisa dessa? Então há pessoas que não têm entendimento da doutrina cristã e fazem a citação de Santa Catarina de Sena, que certa vez disse que mesmo que um Papa fosse um demônio encarnado, nós teríamos que aceitá-lo e obedecê-lo. Essa frase de Santa Catarina de Sena está certíssima. Está certíssimo. Ele pode ser um demônio encarnado, mas com certeza ele será católico. Então ele está dizendo demônio encarnado nos seus atos, nas suas atitudes, na sua vida pessoal. Mas ele, se é verdadeiro Papa, é infalível, porque a igreja diz, ele é infalível. E por que ele é infalível? Porque ele é católico. Ou seja, ele tem a fé. E uma vez que ele tem a fé, quando ele é elevado ao grau de Papa, ou seja, de supremo pastor da igreja, ele é assistido pelo Espírito Santo. É assim que acontece. Deus não vai assistir um demônio encarnado a nos ensinar a fé, se ele não for primeiro católico. Então, quando Santa Catarina de Sena fala nesses termos, ela está fazendo uma comparação para dizer assim, ó, parem de falar dos problemas morais desse Papa, porque nós temos que aceitá-lo e obedecê-lo. Por quê? Porque ele é verdadeiro Papa, ele é verdadeiro pastor da igreja, ele é católico, ele tem a fé católica, então ele pode ter todos os defeitos, mas ele tendo a fé católica, ao ser eleito Papa, ele entra no pontificado e é assistido pelo Espírito Santo. E com isso, ele não erra nunca, e para nós basta isso, que ele nos ensine a verdade. E isso está suficiente para garantir a verdade do catolicismo. Então, por isso, veneráveis irmãos, diz aqui o Papa Pio XI, decidimos falar-vos primeiro, através de vós, a toda a Igreja Católica, a todo o gênero humano, da natureza do matrimônio cristão, da dignidade, utilidades e benefícios derivados para a família e para a própria sociedade humana. E ele cita, inclusive, a encíclica do Papa Leão XIII, chamada Arcano, que foi destinada a reivindicar a instituição divina do matrimônio, sua dignidade sacramental e sua perpétua estabilidade. E nessa encíclica ensina-se, inclusive, que o matrimônio não foi feito por trabalho dos homens, mas por trabalho divino. E, portanto, ele não é protegido ou confirmado com leis humanas, mas com as leis do próprio Deus, autor da natureza e, portanto, acima da natureza. Esta é a doutrina da Sagrada Escritura, é a tradição constante da Igreja Universal e a definição solene do Santo Concílio de Trento, que, com as próprias palavras do texto sagrado, expõe e confirma que o vínculo perpétuo e indissolúvel do matrimônio, a sua unidade e a sua estabilidade, tem como seu autor o próprio Deus. Então é isso que nós estamos explicando aqui, é isso que nós estamos defendendo. Mas embora o casamento seja de instituição divina pela sua própria natureza, no entanto, consta também que a vontade humana tem a sua participação. É aqui que ele vai explicar aquilo que nós estávamos dizendo também, que sem o consentimento livre de ambos os cônjuges, jamais um casamento será válido. No entanto, se o casamento foi celebrado na igreja moderna por esses padres que foram ordenados no rito novo, etc., não importa, sempre o casamento é válido se há um consentimento de ambos os cônjuges de viverem por toda a vida juntos, de terem filhos e também de serem fiéis um ao outro. Ora, pela obra do matrimônio, as almas se unem e se fundem ainda mais intimamente do que os corpos. Então veja a frase belíssima aqui
do Papa Pio XI nessa encíclica. E isso não com uma afeição passageira dos sentidos ou do espírito, mas com uma firme e deliberada determinação das vontades. Então isso aqui é muito importante, porque há pessoas que dizem assim, como que eu posso fazer um voto, um compromisso de estar com essa pessoa pela vida inteira? Eu não sei o que vai ser essa pessoa amanhã, o que essa pessoa vai pensar. Não importa. Você faz um compromisso da sua vontade. E se isso não der certo, você não tem necessidade de relação sexual para você viver. Você tem necessidade de ser fiel a Deus. Porque se você foi fiel a Deus e você fez aquilo que Deus te pediu, se você tem um discernimento claro que a sua vocação é o matrimônio e que você vai ter assistência de Deus para viver o matrimônio e você vai procurar fazer a sua parte, então o resto é nas mãos de Deus. Você não pode querer saber o futuro ou querer planejar tudo daqui a 50 anos, mas você sabe com certeza que Deus vai cuidar da sua vida. E basta isso. Então a pessoa não vai para o matrimônio como alguém que vai para o precipício. Ai, não sei o que vai acontecer da minha vida. Não, você sabe. Porque você não está entregando a sua vida somente nas mãos de uma pessoa. Você está entregando a sua vida nas mãos de Deus. E Deus é que vai cuidar. Se essa pessoa não ficar com você, ou não te quiser, ou te trair, etc., é porque aquilo ali não era para ser. Pronto. Então você segue a sua vida. Então, a deliberação da vontade é muito importante, porque as pessoas pensam que o amor é um sentimento. Mas o amor, sentimento, por isso que ele diz, ó, não é só uma afeição passageira dos sentidos, quer dizer, é gostoso estar com aquela pessoa, isso é o mais fraco, e nem sequer do espírito. Ou seja, não, eu amo muito essa pessoa. Não, isso ainda é um amor dentro de um sentimento. Mas é a vontade, numa atitude muito concreta que você diz, não, eu tenho vontade de estar com essa pessoa a vida inteira e de cuidar dessa pessoa a vida inteira. Mesmo que um dia eu não sinta mais nada por ela. Não importa. Mas você tem a vontade garantida ali. E é isso que marca a atitude da pessoa diante de Deus. As pessoas hoje em dia não têm mais essa capacidade, porque elas são desonestas e elas são inconstantes. Por que elas são desonestas e são inconstantes? Porque elas não são formadas pelos pais para terem a capacidade de dar um consentimento da sua vontade por toda a vida. Não, eu quero isso e eu vou fazer isso por toda a minha vida e acabou. Isso é palavra, isso é compromisso, isso é dignidade. É isso que mostra a nobreza e a capacidade moral de uma pessoa. E isso não é possível se fazer se você não trabalha essa pessoa desde criança, fazendo com que ela assuma aquilo que ela está se comprometendo. Tá vendo? Então é muito importante a gente formar as pessoas dessa forma. Porque os pais, hoje em dia, formam as crianças assim, faz o que você quiser, faz o que você preferir, faz o que você achar melhor. Não. Você escolhe e depois você assume o que você escolheu. É assim que você tem que fazer. E se você forma uma pessoa assim, ela é capaz sim de dar consentimento por toda a vida, por alguma coisa que ela optou. Tal é a única própria natureza desse contrato, que em virtude dele se distingue totalmente dos conselhos próprios dos animais, diz aqui o Papa Pio XI. Então quer dizer que os animais, eles se unem por instinto, mas o ser humano, ele tem um vínculo verdadeiro e honesto da vontade. E esse vínculo verdadeiro e honesto da vontade deve fazer a pessoa refletir antes de ter relação com alguém para dizer, não, primeiro eu tenho que me casar com essa pessoa, assumir essa pessoa, porque essa relação sexual é um compromisso total que eu tenho com a pessoa. Porque, obviamente, a relação sexual é algo que faz a pessoa ter um nível de intimidade com a outra, que isso não pode ser partilhado como os animais fazem. E o ser humano não compreende mais isso hoje em dia. Por isso que as pessoas não têm mais a referência delas mesmas. Tá vendo? A pessoa não tem referência dela mesma. Um animal não tem referência dele mesmo por causa disso. Porque ele não sabe discernir as coisas. Falar assim, não, isso daqui eu posso, isso aqui eu já não posso. Isso aqui me dá uma sensação de prazer. Porém, se eu faço isso, eu perco uma dignidade, eu perco uma orientação da minha vida que está acima de um prazer momentâneo. Então, se a pessoa tem essa consciência, ela vai conseguir manter a consciência dela mesma.
E isso é necessário para nós nos salvarmos, para nós termos um relacionamento verdadeiro com Deus. Disso decorre que a autoridade tem direito e, portanto, o dever de reprimir as uniões incômodas que se opõem à razão e à natureza. Aqui, essa frase aí, quem quiser entender, entenda. Eu não vou falar ela, não vou explicar ela tão bem, porque eu posso até ser preso se eu explicar aqui bem claro o que a autoridade civil pode fazer se ele vê que alguém está unido de uma forma que é contra a natureza. Tá vendo? Ele tem o dever de reprimir, diz o Papa Pio XI. E sendo matéria que decorre da própria natureza do homem, não há menos certeza do que o nosso predecessor claramente advertiu, quer dizer, o Papa Leão XIII, dizendo que não há dúvida de que, ao escolher o tipo de vida, fica a critério e vontade própria de uma dessas coisas, ou seguir o conselho para manter a virgindade, conforme Jesus Cristo nos deu esse conselho. Por isso que falam, um conselho significa o seguinte: eu não te dou uma ordem, mas eu te dou um conselho. É melhor você se manter virgem fora do matrimônio. Ou ser vinculado pelo matrimônio, ou seja, pelo vínculo matrimonial. Nenhuma lei humana pode privar o homem do direito natural e originário de se casar, nem circunscrever de modo algum a razão principal do matrimônio estabelecida por Deus desde o princípio: sede fecundos e multiplicados. Então, o que está sendo ensinado aqui é que, em primeiro lugar, todo ser humano tem o direito de se casar, se ele tem capacidade de procriar. E se ele tem capacidade de procriar, uma vez que ele se une em casamento, ele tem obrigação e também o direito de procriar livremente, dentro do matrimônio. De tal maneira que nenhum governo, nenhuma forma de governo, sob pretexto algum, pode dizer: você não pode ter tantos filhos, você não pode passar de tantos filhos, você não pode, nessa situação, engravidar, porque... Não. Todos têm o direito de se casar e todos têm o direito de ter os filhos que puder ter. Então essa lei é também um direito inviolável. No entanto, como observou muito bem aqui o Papa Leão XIII, nessa encíclica, que o Papa Pio XI está citando, há o conselho do celibato, que está acima do matrimônio. E isso é uma coisa que as pessoas nunca podem esquecer. E como na igreja moderna não existe o sobrenatural, mas somente o natural, é por isso então que Francisco despreza o celibato e despreza as pessoas que fazem a opção pela vida casta e virginal. No entanto, São Paulo já deixa bem claro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, ele vai explicando: se você está sem esposa, não se case, não procure casar. Por quê? Porque é melhor viver o celibato. Agora, para você viver o celibato, é preciso você proteger esse celibato das ocasiões de pecado. Porque senão é muito difícil você viver no mundo de hoje numa vida de celibato. Você vai cair em pecado. Então por isso que São Paulo diz: é melhor casar do que se abrasar. Então se abrasar é no sentido de que a pessoa não consegue manter aquela vida de continência. Então ela, pelo menos dentro do âmbito do casamento, ela vai ter ali uma instituição que vai protegê-la de uma forma mais eficaz dessa incontinência. Mas se a pessoa pode viver dentro de uma perspectiva de celibato e de castidade, essa pessoa vive muito melhor. E São Paulo mesmo explica que a virgem não casada se dedica às coisas do Senhor, enquanto que uma mulher casada tem que se dedicar ao marido. Da mesma forma, um homem não casado ele pode se dedicar mais às coisas do Senhor. E se ele é casado, ele tem que se dedicar mais à mulher e à família. Então foi por isso que a igreja adotou, com o tempo, a lei do celibato para quem quer ser ordenado sacerdote. Então isso é perfeitamente razoável, porque no começo da igreja, até a época de Gregório VII, a disciplina da igreja permitia, às vezes, que em certas situações você ordenasse homens casados para exercer o ministério sacerdotal, mesmo bispos. Mas com o tempo, a igreja fez questão de ordenar somente homens celibatários, ou aqueles que nunca foram casados, ou aqueles que já foram casados e se tornaram viúvos, ou tiveram um consentimento da mulher para viverem fora do vínculo do matrimônio.
Então é interessante essa sabedoria da igreja para pedir esse celibato aos clérigos, justamente por causa disso, porque é uma questão de dedicação, não é porque o matrimônio seja uma coisa impura. Não, o matrimônio é bonito, é puro e abençoado por Deus. Nós não podemos ensinar isso. Mas é por causa da dedicação, porque exige uma dedicação enorme. Não só para manter aquela outra pessoa ali, mas também para educar os filhos. Gerar e educar os filhos e ainda criar os filhos. Você tem que trabalhar para criar esses filhos e dar dignidade para os seus filhos. Então, por isso, o Papa Pio XI vai explicar também nessa encíclica que a descendência ocupa o primeiro lugar entre os bens do casamento. E certamente o mesmo Criador da linhagem humana, que voluntariamente quis usar os homens como colaboradores da geração da vida, assim o ensinou ao instituir o casamento no paraíso, quando ele disse aos primeiros pais e aos futuros esposos: aumentai, multiplicar e enchei a terra. Entretanto, o Papa Pio XI também explica que Deus, além de desejar que os homens façam, através do matrimônio, filhos para encher a terra, ele também pede para que esses sacramentos do matrimônio sejam fecundos a fim de dar verdadeiros adoradores, ou seja, filhos que conheçam e amem a Deus e que desfrutem de Deus no próprio céu. De tal forma que, através de uma admirável elevação do homem feita por Deus à ordem sobrenatural, tá vendo? Então aqui é que é importante a gente perceber a diferença da verdadeira igreja católica dessa falsa igreja moderna. Porque a verdadeira igreja católica sempre eleva todos os pensamentos à ordem sobrenatural. E é isso que o Papa está explicando aqui, dizendo que uma vez elevando o homem à ordem sobrenatural, Deus quer que o casal eduque os filhos na fé. Não somente educar os filhos, vou ensinar, vou fazer com que ele entenda isso, que ele saiba um trabalho, que ele faça as coisas bem, ou que ele seja uma pessoa educada. Além disso, educar na fé. E como hoje em dia você vê que as catequeses são péssimas, que as pessoas já não sabem mais nada a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito da religião, então é preciso que a mãe, principalmente, mas também o pai, sejam educadores na fé. Que eles conheçam a fé e que eles eduquem os filhos na fé, da forma como deve ser, fazendo uma boa catequese, levando essas crianças a participar dos ritos da igreja, quando existem ali lugares onde há ritos válidos e lícitos, onde nós podemos participar da Santa Missa e fazer com que Deus seja louvado através desses sacramentos. Então, os pais têm essa obrigação, começando pelo batismo e depois fazendo com que os filhos cresçam na santidade, numa vida de oração, numa vida de interação com o mundo sobrenatural e com as coisas espirituais que são transmitidas por Deus. Então, dessa maneira, nós quisemos aqui explicar um pouco essa encíclica Casti Connubii do Papa Pio XI e dar uma orientação para os casais, para os noivos, para os namorados, para que eles possam se deixar iluminar pela doutrina cristã católica a respeito do sacramento do matrimônio. E nós rezamos para que todos os lares, todas as famílias, todos os casais obtenham a paz e a felicidade, conforme o Papa Pio XI também deseja nessa encíclica, através da verdade da doutrina e através da graça de Deus que vem pela oração do terço, pela oração do rosário, pela participação nos sacramentos, por uma vida de piedade e de busca de Deus. Que esse Deus seja sempre bendito. Amém.